Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 383. Para que chegar no número 400, nós vamos voltar para o 01, 02, 03, para ficar mais fácil. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então o tema: o doutrinador. Então, como nós já dissemos no vídeo anterior a respeito da importância de pelo menos 2 doutrinadores na reunião mediúnica de desobsessão, Sueli continua dizendo assim aqui agora, olha só. Há um outro ponto a se considerar a respeito dos que estão na tarefa de esclarecimento. Olha só. Há um outro ponto a se considerar a respeito dos que estão na tarefa de esclarecimento, né? De doutrinação. Há um outro ponto. Olha só. Na tarefa de esclarecimentos, né? Então há um outro ponto ainda fundamental, mais um requisito, vamos assim dizer, de extrema importância. Continua Sueli dizendo assim: nas sessões de desobsessão é que estes não devem ser médios de incorporação. Nós já dissemos isso em outros vídeos, né? Nenhum desses dois doutrinadores deve ser médium de incorporação no trabalho de desobsessão. Não deve. Ele não deve, veja bem, ele não deve ser médium de incorporação para que alguns processos anormais não venha a acontecer. Por exemplo, eu já presenciei em algumas casas espíritas aqui no Brasil o doutrinador chegar ali rente ao médium e o doutrinador, ele começa o diálogo com o espírito manifestante. Mas na impossibilidade, e o doutrinador se vendo na impossibilidade de convencer o espírito, o doutrinador não tem a responsabilidade de convencer o espírito. Por isso que nós estamos tratando aqui a respeito da humildade do doutrinador, né? A caridade, o amor, se colocando no lugar do manifestante. Então, esse doutrinador que eu presenciei algumas vezes na minha vida, ele se vendo na impossibilidade de convencer o espírito, ele permitia que o mentor espiritual da casa se manifestasse através dele ali ao lado do médium incorporado. Vamos usar esses termos, fica mais fácil. Porque tem alguns termos aí que não correspondem, mas eu estou usando para ficar mais fácil. Então ele permitia que o mentor se manifestasse ali, para que o mentor
conversasse com o espírito manifestante. Isso é um processo apócrifo. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação. Eu vou tentar te explicar por quê. Porque na casa espírita séria, quem leva os espíritos necessitados até os médiuns são os mentores espirituais. De forma que os mentores, se eles achar por bem, eles nem levam os espíritos até os médiuns. Os mentores traz até os médiuns os espíritos necessitados, justamente para fornecer ao médium a oportunidade da prática da caridade. Olha só para você ver que interessante. O médium pensa que ele é importante, que ele está ajudando, ele está recebendo. A maior caridade ali é a caridade para com o médium, a oportunidade que ele teve de praticar a caridade, que é concedendo as tuas energias a um irmão necessitado. Então você consegue entender com todo respeito que se os mentores não quiserem, eles nem levam os espíritos, aliás, eles nem trazem os espíritos às casas espíritas. Eles trazem justamente para dar a oportunidade aos médios de praticar caridade para consigo mesmos. Porque se não for dessa forma, nós médios não angariamos mérito quase nenhum. Então, os mentores não precisam se manifestar através de um médium, de um doutrinador, para doutrinar o espírito. Você consegue entender com todo respeito? Eles não precisam incorporar no médium, pois eles têm o controle de toda a situação. Os departamentos espirituais, trazendo até a casa espírita, preparando o médium, preparando o espírito. Agora eles vão se manifestar através de um médium, de um doutrinador de incorporação. Para quê? Não, eles afastam, eles desligam que as vibrações daquele espírito, se é que eles têm que interferir, então eles desligam todo o espírito manifestante ali e retorna com ele para os departamentos espirituais e lá, sem necessidade de usar o termo, de incorporar no médium, um doutrinador, eles tratam do espírito sem essa necessidade. Então, quando você deparar com médium incorporado, doutrinando outro espírito incorporado, cai fora. Cai fora. Porque isso não condiz com a doutrina dos espíritos. Kardec não deixou isso nas 5 obras básicas, não. Ah, mas em livro de fulano está escrito isso, em livro de ciclano está escrito isso. Em livro de Divaldo, de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delano, Camilo Formario, não está escrito não. E quem encontrar, e nas obras de André Luiz também não está escrito não. Quem encontrar, por favor, me envia, eu agradeço demais. Mas
eu sinto muito em te dizer que você não vai encontrar. Porque nós já demos uma revirada nessas obras aí para poder estar dizendo aquilo que nós estamos dizendo. Então, o doutrinador, ele não deve ser um médio de incorporação. No entanto, ele pode ser um médio passista, ele pode ser um médio orador, né? Um orador que recebe a inspiração dos bons espíritos. Ele pode ser um médium psicógrafo. Olha só você como que muda as coisas. Ele pode ser um médium psicógrafo. Vamos usar só para você ver assim, um termo assim, ó. O termo não. Por exemplo, Carlos Bacelli. Carlos Bacelli é um médium psicógrafo. Excelente médium. Representante de Jesus aqui na Terra. Mas pergunta se ele atua nos trabalhos de desobsessão na condição de doutrinador, permitindo que um mentor incorpore através dele para poder doutrinar o espírito. Alguns espíritos ali. Ele não atua dessa forma. Você entendeu? Mas ele pode atuar como doutrinador. Ele não permite que espírito incorpore através dele para doutrinar espírito. A responsabilidade é do encarnado conversar com aquele espírito manifestante e não de espírito incorporado naquele encarnado para conversar com aquele desencarnado incorporado naquele outro médio encarnado. Parece uma bagunça, não é? Mas não é não, isso é muito simples. Então, o doutrinador, ele pode trabalhar como professor de evangelização infantil, professor de mocidade espírita, professor. O doutrinador, lá da sessão mediúnica, ele pode trabalhar no departamento do atendimento fraterno. Ele pode ser um atendente fraterno. Ele pode ser tudo dentro da casa espírita. Desde que ele tenha conhecimento, disciplina, responsabilidade, amor, boa vontade, respeito mútuo uns pelos outros e separe uma coisa da outra. Olha só para você, que coisa interessante, não é? Então, às vezes a pessoa fala assim, isso não pode. Pode, desde que separe o joio do trigo. O doutrinador, eu vou repetir com todo respeito, o doutrinador, ele só não pode permitir que espírito mentor, ou quem quer que seja, incorpore nele para ele servir ali de instrumento para um mentor ou outro espírito conversar ali com aquele manifestante. Ele não pode ser um médium de incorporação ali nos trabalhos de desobsessão. Mas ele pode ser um médium psicógrafo, ele pode ser um médium passista, ele pode ser um médium orador, ele pode ser um atendente fraterno, ele pode ser. Pois não teriam condições de acumular as duas funções ali, além de sofrerem de modo direto as influências dos obsessores, o que obviamente prejudicaria a tarefa de esclarecimento. Você entendeu agora? Pois não teriam eles, pois
o doutrinador, né, que é dotado da faculdade de incorporação, eles, falando eles, porque aqui está tratando de dois ao mesmo tempo, eles ali naquela reunião de desobsessão, eles não teriam condições de acumular as duas funções ao mesmo tempo. Além de sofrerem de modo direto, porque sofrem de modo direto, as influências dos obsessores, a influência dos espíritos doentes, carentes, ali, na reunião, pois eles sofrem. Nessas condições, o doutrinador, que é um médium de incorporação, ele sofre. O que obviamente prejudicaria a tarefa de esclarecimento. Prejudica a tarefa de esclarecimento. Ah, Luiz, mas eu já participei de reuniões que o doutrinador, depois de doutrinar ali todos os médios, ele se sentava e um médio levantava e fazia o papel de doutrinador, doutrinando espíritos através daquele que minutos antes atuou como doutrinador. Apócrifo, charlatões. Gente, não sou eu que estou dizendo. É a doutrina. Não é a Sueli que está dizendo, é Kardec. Pois Kardec, lá no princípio do Livro dos Médiuns, ele nos esclarece que, pode ser que eu não me lembre tudo, porque a cabeça é muita coisa, né, gente? Que, vamos usar dessa forma assim, feliz, vamos mais ou menos assim, felizes aqueles que começam pela teoria e não pela prática. Porque aqueles que começam pela teoria, ao deparar-se com as intempéries, eles conseguem separar uma coisa da outra. E aqueles que começam pela prática, eles se perdem quando deparam com a primeira dificuldade. É aí. Pois o fato da pessoa atuar como doutrinador na reunião reunião mediúnica de desobsessão, só o fato dele atuar, ele ali também encontra educando-se. É a autoeducação, é a autodisciplina. Ele ali encontra educando o compromisso dele, educando a responsabilidade. Agora, tem aquela mania das pessoas, porque não recebe espírito, não desenvolve mediunidade. E quem diz que se desenvolve mediunidade recebendo espírito? Quem disse isso? Recebe espírito, se sintoniza com os espíritos sofredores, aqueles seres no corpo físico que optam pela reforma íntima, mudança de hábito, comportamento, de atitude, aqueles que aprendem a amar, aqueles que aprendem a respeitar, aqueles que optam pela
autoeducação interna. Disciplina, disciplina, disciplina. Agora pensemos, a pessoa não opta por nada que acabamos de dizer e senta e quer receber um espírito? Eu estou usando esse termo, receber. De que forma? Pois você acha que... Eu vou usar esse termo, não é esse termo não. Pois você acha que desenvolver mediunidade é receber espírito? Pois você acha que você tem a tua mediunidade desenvolvida porque você recebe 2, 3, 4 espíritos na sessão espírita que você vai? Você frequenta? Só porque você recebe espírito. E o alto amor? A disciplina? E o conhecimento? E a higienização mental? E o equilíbrio moral? Isso chama-se autoeducação. Autoeducação. Quanto mais nós nos educamos ou nos eduquemos, quanto mais parecido ficamos com o diamante bruto levado até o esmeril, porque quanto mais você encosta o diamante bruto no esmeril, mais ele reluz. E nós temos que nos conscientizar de que aqui na Terra todos nós somos diamante brutos em processo de lapidação. Então, não se desenvolve mediunidade, não pode se dizer que se desenvolve ou que já tem a mediunidade desenvolvida, pera lá, só porque recebem espírito na casa espírita. Não. Esses estão totalmente equivocados. Não pode se dizer, é engraçado que eu deparo com tantas pessoas que dizem assim, eu desenvolvi a minha mediunidade há 20 anos atrás. Com todo respeito, gente, cada um pensa o que quer, mas essa pessoa não sabe o que está dizendo. Porque essa faculdade é uma faculdade que durante a eternidade nós a trabalharemos a benefício nosso e daqueles que o Pai nos designar. Então, Chico Xavier, que é Chico Xavier, olha só, um dia Chico Xavier, uma repórter, porque os repórteres falta ali um pouquinho de parafuso, né? Todo respeito. Uma repórter fez a seguinte pergunta para o Chico: Chico, quando o senhor desencarnar, o senhor vai descansar, né? Eu vou descansar, minha filha. Não existe descanso. Eu mesmo, quando eu deixar o corpo físico, eu pretendo, se o mestre permitir, eu pretendo continuar na pátria espiritual, atuando como médium psicógrafo. Quer dizer, seres de outras dimensões que quiserem
vir através de mim e psicografar para a dimensão onde eu me encontrar, onde eu for mandado. Eu quero continuar psicografando, minha filha. E aí, como que fica essa? Pois você sabe que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele não é de autoria de Humberto de Campos, né? Ah, Luiz, agora você tá doido, agora ficou doido mesmo. Não. Leia o livro aí. Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, na biblioteca, no plano espiritual, estudando lá as obras, muitas obras, deparou com esse livro lá pronto. Lá na biblioteca. Ele pediu autorização a todos ali. Não vou simplificar agora, porque senão não dá tempo de eu falar. Vocês me permitam-me que eu transmita esse livro através do Chico Xavier lá para as pessoas no Brasil, na Terra? Pois não, pode levar. Pegou, apresentou para Emmanuel. Emmanuel falou, não, pode passar. O que eu quero dizer com isso? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é de autoria de Humberto Campos. E sim, Humberto Campos, ele retransmitiu, porque ele já se encontrava pronto lá no departamento espiritual. Olha para você ver como são as coisas. O trabalho continua, gente. O trabalho continua.